Muito bom dia, minhas lindas. Sejam bem-vindas a mais uma manhã do Café com Cacau. Como vocês estão? Como estão as coisas por aí? Tô aqui dando início. A mensagem de hoje, ela é uma mensagem bem direta, muito boa, para nós ficarmos atentas às coisas que acontecem. Eu tô aqui meu notebook que eu uso para poder ajudar, auxiliar, porque eu sempre escrevo antes, né? Eu vou fazendo devocional ali para não ficar perdida. Porque senão quando eu vejo eu vou falando demais, eu extrapolo o nosso tempo aqui, né? Aí eu estou abrindo aqui, porque tava ligado, desligou, aquela coisa doida. Então hoje, meninas, eu digo pra vocês, o Senhor, ele nos levanta todos os dias e nos dá a oportunidade de sermos mulheres melhores. Ainda agora, antes de fazer o devocional, eu tava orando pro Senhor, né? E pedindo pra Ele. Todos os dias eu peço, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento, me guie no caminho certo, me ilumine, abra as portas. E eu tenho sentido a mão de Deus em exatamente tudo, sabia? Essa semana eu fiz uma oração pra Ele, pedindo pra que Ele me guiasse, me enviasse pessoas, me mostrasse algumas coisas. Eu fiz à noite, quando foi no outro dia de manhã, exatamente o que eu pedi na oração estava acontecendo assim, ó. Eu falei, gente, eu falo pra vocês, a conexão com Deus, ela é certa, certeira. Vocês precisam exercer fé, mulherada. Vocês precisam acreditar no Senhor. Porque eu oro pra Ele, Ele me responde assim, ó, instantâneo. Então hoje eu tô aqui pra te lembrar disso. Porque hoje quando eu fiz a oração novamente, agradecendo por tudo, inclusive, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Orem agradecendo já. Aquilo que você quer, inclusive. Ora agradecendo como se já estivesse acontecido. É bíblico, né? Cristo, antes de todas as coisas, ele agradeceu e tudo deu certo. Então, nós temos o melhor exemplo que é ele. E precisamos usar esse exemplo a nosso favor, fazer o que tem que ser feito. Uma das coisas que fez eu estar aqui com vocês hoje, que faz eu me levantar todos os dias, mesmo cansada, mesmo num dia desafiador, foi essa experiência, sabe, com o Senhor. Foi escrever uma rotina e fazer o que tem que ser feito. A mudança da minha vida passou a acontecer a partir do momento em que eu comecei a viver com propósito, em que eu colocava as pequenas metas no meu dia e eu falava, eu vou cumprir, independente do que aconteça. Isso me transformou, isso me trouxe até aqui e me colocou aqui junto com vocês. Hoje foi um dia que eu tava um pouco cansada porque normalmente nos finais de semana, eu durmo até umas 6:30, 7 horas da manhã. Esse em especial eu passei direto. Todos os dias eu acordei 5 da manhã porque eu fui gravar, porque eu fui fazer as coisas. Então, hoje foi um dia que eu tava bem cansada. E eu pensei assim, nossa, hoje eu não vou fazer o devocional. Mas aí eu pensei, não, por que que eu não vou fazer? Deus me chamou pra fazer isso. Eu sou capaz. Eu consigo. Mesmo cansada, a gente vai recuperando as energias. Então eu fiz ali um super coffee, mandei pra dentro e tô aqui, meninas, feliz da vida, porque eu amo o que eu estou fazendo. De verdade. Eu me sinto tão amada, tão guiada pelo Senhor. E aí eu falei tudo isso agora aqui pra vocês porque eu lembrei das minhas orações, de como Deus tem sido fiel comigo. Então, como eu não poderia ser fiel a Ele, de estar aqui conversando com vocês, ganhando mais almas para o Senhor, porque eu sei que em algum momento quem escuta esse devocional, mais cedo ou mais tarde, vai procurar estar mais presente com o Senhor. Então eu confio muito nisso. E a mensagem de hoje, ela está presente. Deixa eu pegar a escritura aqui. Na nossa escritura base do jejum que nós temos feito, né? Existe um jejum que nós estamos fazendo ali de 21 dias entre algumas mulheres, e todos os dias tem um versículo. Então, eu estou usando esses versículos, inclusive, para tirar um aprendizado de cada um deles e trazer aqui para vocês. E o versículo do dia, ele diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso está em Romanos 1,17. E quem falou isso foi Paulo.
na época que estava em Roma explicando o evangelho, tudo. Então aqui ele mostra para nós que a justiça de Deus, ó, o justo viverá pela fé. Quando ele diz isso, ele não quer dizer aquela pessoa perfeita, não quer dizer a pessoa que nunca erra, não quer dizer a pessoa que não tem passado. Ele está dizendo que é uma pessoa justa. E ser uma pessoa justa é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, é confiar em Deus. É o que nos torna aceitáveis diante de Deus, porque não é sobre as nossas obras essa justiça, é sobre a fé que nós exercemos em Cristo. Então hoje eu te pergunto, amiga, você tem exercido fé na sua vida de verdade? Você tem confiado no Senhor de verdade? Nos teus planos, quando a conta não fecha, que o negócio você olha e você fala, gente, isso aqui não tá certo. Só que foi algo que você sentiu que vem do Senhor. Você tá esperando dar tudo certo, os pontos fechar? Porque se for isso, não tá certo. Com o Senhor a gente vive no milagre. A gente vê as coisas acontecerem. As coisas não podem ser na força do nosso braço. E o que é essa força do nosso braço? É do jeito que a gente quer. Esse é o ponto. A força do nosso braço é aquilo que você acha que é de tal forma e você vai fazendo. Por isso que hoje eu falo para vocês o seguinte: tudo que vocês forem fazer, pergunte para Deus antes. Pergunte. Se você sentir que deve fazer, aí você faz. Por quê? Porque aí você vai estar caminhando com Ele. O seu projeto, a sua vida vai estar consagrada a Ele. Então Ele vai te sustentar durante esse caminho. Agora, se você for na força do braço, você surgiu uma ideia, aconteceu alguma coisa, você não perguntou para Deus, só foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, fica muito difícil. Ele provavelmente nem sabe quais são seus planos, né? Ele sabe, mas você precisa pedir, você precisa se expor a ele e perguntar antes. Porque quando a gente vai na força do braço, sem ter certeza do que Deus quer para nossa vida, as coisas elas começam a dar errado e aí a gente não sabe por quê. Por quê? Você não perguntou? Você não foi justo o suficiente para confiar no Senhor, para exercer fé e conversar com Ele. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós sejamos mulheres ensináveis, que nós sejamos mulheres que escutam o Senhor, que pergunta para Ele, que questiona. Porque senão a gente vai levando a vida assim no automático, vai fazendo do jeito que nós esperamos sem questionar o Senhor. E aí quando as coisas dão errado, a gente não sabe o que aconteceu. Então, que a gente possa perceber isso e possa estar com o Senhor, porque viver com o Senhor é viver com justiça. E o justo permanece, atravessa os tempos difíceis porque confia em Deus. Lembra que eu falo para vocês? Eu tive uma transformação na minha vida. Mudei absolutamente tudo. Não quer dizer que eu não tenho mais problemas ou que as coisas não acontecem aqui, mas quer dizer que os tempos difíceis, quando vêm os dias difíceis, atravesso com confiança no Senhor, exatamente o que está dizendo aqui. Porque a confiança no Senhor me mostra o seguinte: tá tudo bem. Tipo, no fim eu sei que vai dar tudo certo e que às vezes até o ruim que nos acontece, ele é um treino, na verdade. Então nós devemos sempre estar atentas a isso. Então, quem é o justo no caso dessa escritura? Ó, não é a pessoa perfeita. O justo é a pessoa declarada justa por Deus, que crê em Deus. Então, se você entregou sua vida para Cristo hoje, e aos olhos de Deus, isso é ser uma pessoa justa. Ali você já deu o seu primeiro passo. Aí, o terceiro ponto diz assim: viverá. O que é o viverá desta escritura, né? Porque diz o justo viverá. Então, viverá é uma vida agora, é o caminho diário, é a vida eterna. Para quem ainda não tem muita intimidade com o Pai, as pessoas acham que a nossa vida ela é apenas essa vida aqui. Mas não é. O tempo de Deus, os planos de Deus e o que Ele tem para nossa vida é eterno. É algo muito mais grandioso, muito mais poderoso, muito mais vivo. Viver com o Senhor, depois deste plano terreno, eu creio que será maravilhoso. Porque não haverão frustrações, não haverão distrações, não haverá tristeza. Nós viveremos com Ele de uma forma digna, de uma forma feliz, de uma forma amorosa. Eu creio que caminhar com o Senhor será ainda mais perfeito do que hoje. Mas para que você viva tudo isso, você precisa já viver hoje, você precisa estar presente na vida do Senhor, você precisa conhecê-lo melhor, você precisa escolher caminhar com Ele, escolher ser uma mulher justa, porque o justo viverá. E quando diz o justo viverá, ele
com certeza está dizendo sobre a nossa vida eterna. Então, nós recebemos uma vida espiritual quando nós cremos no Senhor. Ó, caminhamos um dia de cada vez sustentadas pela fé. Entramos na vida eterna com Ele. Isso é uma promessa para nós. Que nós, estando junto com o Senhor, nós seremos sustentadas pela fé. Lembra que eu falei para vocês? Hoje não foi tão fácil acordar, mas eu me levantei porque eu sabia que eu precisava estar aqui, porque eu disse que estaria, e porque como eu fiz essa rotina, e eu criei um hábito, e eu perguntei para Deus antes, e eu fui agindo conforme Ele quis, o meu corpo só levanta e vem. E isso é muito bom, porque todos os dias, quando eu consigo estar aqui, quando eu faço o que tem que ser feito, eu falo, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem feito algo grandioso em mim. Eu não era essa mulher, gente, que seguia hábitos bons, que tinha uma rotina clara. Por muito tempo, eu ficava deixando tudo para depois, sabe? Eu fui assim por muito tempo. Então hoje, quando eu consigo viver dessa forma, e eu venho colhendo os frutos, e eu vejo a minha transformação, quanto eu fui evoluindo, eu agradeço, agradeço, agradeço. Eu oro de manhã, eu agradeço. Eu oro no almoço, eu agradeço. Eu oro à noite, eu agradeço. Porque o que o Senhor tem feito na minha vida é grandioso. Então, que hoje você possa ter essa rotina com Deus. Ela vai transformar sua vida, vai melhorar todo o resto. Aí aqui, na escritura, ele também fala uma parte assim, pela fé. Então, a fé, ela não é um sentimento bonitinho. Que a gente vê por aí, ah, mas tem fé, tenho fé. Gente, a fé, ela é a confiança ativada em você. A fé é você acreditar, é você ter esperança, é você confiar cegamente no Pai, mesmo quando tudo parece desmoronar. E a fé, principalmente, essa fé é aquela que você obedece. Lembra que eu perguntei? O que eu perguntei, o que eu falei para vocês? Perguntem para Deus antes, coloque os seus planos para Ele, exponha. E aí você vai sentir. Se você se sentir paz, se você sentir que você deve continuar, ou às vezes receber a resposta mesmo, porque acontece, você segue. Se você não recebeu, se você não tem certeza, espera, aguarda. O tempo de Deus é precioso, a resposta dele é preciosa. E aqui de fé em fé. Então Paulo diz sobre a justiça de Deus ser revelada do começo ao fim pela fé. Então hoje eu te digo, amiga, você entra no reino, você entra nesse caminho com Cristo pela fé e você permanece pela fé. E por que que é importante nós termos esse devocional, termos essa rotina? Porque é só a rotina com fé que vai nos manter nesse caminho. Porque se você começar a fraquejar, fazer as coisas pela metade, aquela coisa assim, fazendo o corpo mole, aí você não está agindo pela fé. E vocês precisam exercer fé. Façam o que tem que ser feito. E aqui, quando a gente vive pela fé, o que que acontece? Olhem que maravilha. Quando nós não vivemos, aliás, quando nós não vivemos pela fé, o que que nos acontece? É aquilo que acontecia comigo. Eu me colocava numa situação de vítima. Por quê? Porque as coisas davam errado, eu não perguntava para Deus, eu agia na força do meu braço. E aí eu chorava, né? Ah, meu Deus, nada dá certo para mim. Eu começo e não termino. Não sei se acontece por aí também, mas é isso. A falta de fé faz nós, infelizmente, vivermos dessa forma. Segundo ponto, a performance espiritual. E o que que é isso? Eu preciso fazer mais para Deus, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Você fica fazendo, fazendo, fazendo do seu jeito sem perguntar a Ele. Aí um outro ponto que é importante que eu vejo que nós, principalmente mulheres, acabamos nos destruindo dessa forma, quando a gente se compara demais. Quando a gente se compara, nossa, tal pessoa é mais usada por Deus, ou tal pessoa consegue melhor que eu, tal pessoa vive. A comparação, ela destrói a nossa fé, porque daí a gente deixa de acreditar em nós e, consequentemente, em Cristo. Vocês sabiam que nós temos o reencontro com Cristo? É o reencontro com nós mesmas? Já pensaram dessa forma? Porque se você não está bem com você mesma, se você não está na sua órbita, se você não entendeu quem você é, se você não sabe a sua real identidade, você vai ficar perdida para poder ter esse reencontro com Deus, para poder entender o que Deus espera de você e o que Ele quer para a sua vida. Então isso é muito forte. Aí aqui tem um outro ponto, e esse é o último, do que acontece com nós quando nós escolhemos não viver pela fé. Nós acabamos tendo uma culpa constante. Porque aí as coisas dão errado e você se sente mal, você se sente insuficiente, você se sente incapaz e você entra nesse caminho
E para sair é difícil, porque uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra, e você segue reclamando, se sentindo culpada, sendo a vítima, se comparando. Sua performance com o Senhor, ela cai lá embaixo, porque não tem como sustentar se você não estiver forte emocionalmente, se você não estiver forte na fé. Então hoje, amiga, eu te convido a orar com o Senhor e falar: Senhor, me faz ser uma mulher de fé, me faz ser uma mulher forte, me faz querer estar aqui, me faz realmente usar a fé, me faz realmente experimentar disso, ter esperança, viver contigo. Peça para o Senhor, porque tudo que nós pedimos nos será dado. Não é assim que nós escutamos? Está tudo na Bíblia, nós só precisamos começar a confiar e agir da forma certa. Então a mensagem de hoje, ela foi essa. E ela está presente, deixa eu achar aqui de novo a minha escritura. Ela está presente nessa escritura poderosíssima, que diz, né, o justo viverá pela fé, que está em Romanos 1,17. Então, Paulo, ele escreveu essas palavras para nós porque ele sabia o que nós precisávamos ouvir hoje, porque vinha, né, do Senhor. E isso aconteceu lá em Roma para explicar o evangelho, mas isso acontece ainda hoje na nossa vida. E hoje eu te convido, amiga, a exercer mais a sua fé, a viver com o Senhor, certo? Então, amigas, eu agradeço a presença de vocês aqui, que vocês possam convidar mais pessoas para participar do nosso devocional, que eu vou postar ele agora no YouTube também. Então, para a galerinha do YouTube, comenta, compartilha. Se você está gostando aí, escreve para nós. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui, porque esse chamado é algo que o Senhor colocou em meu coração e eu vou fazer aqui. Tenham 10, tenham 3, tenham 20, estarei sempre aqui presente, tá bom? Um grande beijo, que o dia de vocês seja maravilhoso.